Fala pessoal, tudo bem? Professor Maurício aqui, mais uma vez, vamos gravar aí um vídeo aí para ajudá-los na preparação do ENAD, tá? Vamos ao exercício de hoje. Então olha só, o exercício de hoje aqui, turma, é do ENAD 2008, grupo 3 aqui, né, onde envolve a engenharia mecânica, questão 26, tá? Então, essa questão fala o seguinte, ó, os aços ABNT 1020 não são temperáveis, né? Isso ocorre por quê, né? Então, item A, é baixo o teor de carbono desses aços e o cotovelo da curva TTT toca o eixo das ordenadas, tá? Então, item B, outra opção, eles trincam quando submetido a um resfriamento rápido, né? Item C, possuem elementos de liga que deslocam o cotovelo da curva TTT para a esquerda, né? Item D, só possuem fase austenítica, né? Item E, somente os aços liga são possíveis de têmpera, pois os aços comuns ao carbono não são, tá? Então, tem algumas opções aqui, tá? Então, às vezes eles misturam alguma coisa verdadeira com algo seja falso para tentar induzir a gente ao erro, tá? Então, tem bastante pegadinha nesses exercícios aqui do ENAD, tá? Então, tomar cuidado. Então, por conta disso, ao invés de resolver direto, eu vou retomar algumas coisinhas com vocês. A primeira, ó, ele fala de um aço 1020, tá? Então, aço 1020 é um aço que tem 0,20 de carbono, ou seja, esse 20 que está no final, turma, indica a quantidade de carbono, tá bom? Indica a quantidade de carbono. Então é 0,20, né? Não é 20% de carbono, é 0,20% de carbono. E esses números aqui na frente, né? Toda vez que começa com 1 e com 0, significa que ele não possui elementos de liga, né? Então ele não vai ter um cromo, um vanádio, um molibdênio, né? Para modificar, né, o comportamento dessa liga. Então, basicamente, o principal elemento é o carbono, tá? Então, um aço comum ao carbono. Então, isso é uma observação importante, tá? 1020 tem pouco carbono e ele não tem elemento de liga, tá? Em relação às curvas TTT que ele relatou aqui, ó, eu vou colocar na próxima tela, tá? Então eu coloco aqui primeiro para vocês uma curva TTT do aço ABNT, né, 4340, que é um aço liga, tá? Ele tem uma quantidade de carbono maior, ó, 0,4 ou 0,40% de carbono e tem aqui, né, alguns elementos de liga. Você tem que entrar lá, né, na norma da ABNT e ver lá o que ele tem, né? Sei lá, se ele tem um vanádio, um manganês, alguma coisa do tipo, tá bom? Então esse aço, turma, né, tanto por conta do carbono quanto os elementos de liga que ele tem aqui, eles modificam muito a curva TTT, né, joga essa curva para o lado direito. Ela se afasta aqui do canto esquerdo. Então, os elementos de liga, né, eles não vão trazer para a esquerda, eles vão jogar para a direita. Cuidado, tá? Então, tem elemento de liga? Tem. Né? Como que eu sei? Porque aqui ó, não começa com 10. Começou com 10, é aço comum ao carbono. Qualquer outro número aqui é que tem um pouco de elemento de liga. Então, 4340, né? 8640, 8620, né? Qualquer aço aqui começa diferente do 10 tem elemento de liga. Então, elemento de liga joga para a direita, não joga para a esquerda, tá? Então, esse é o aço. Como ele joga para a direita, turma, né? Eu estou fazendo aqui, né, um parênteses. Isso aqui é um TTT, né? Para avaliar a curva de transformação, eu resfrio até uma determinada temperatura, deixo numa temperatura constante até transformar. Então aqui, por exemplo, eu resfrio rápido e deixo nessa temperatura, né? Até ele transformar tudo que tem que transformar. Seria isso. Eu não vou me preocupar com isso, o que importa é eu passar o conceito para vocês, né? O conceito é o seguinte: imagine que eu vou resfriar rápido esse material, tá? Então, quando eu resfrio e essa curva está para a direita, eu tenho tempo suficiente, então aqui embaixo é tempo, tá? Eu tenho tempo suficiente para transformar esse aço em martensita, tá? Martensita é o principal objetivo, né, da têmpera, né? A martensita ela tem altíssima resistência mecânica, alta dureza, só claro, ela é bastante frágil, por isso que normalmente num tratamento térmico de têmpera, na sequência o pessoal faz um revenimento, tá bom? Então, não vou entrar no mérito do revenimento, porque hoje aqui ele falou mais de têmpera, tá? Então eu vou resfriar rápido, obter a martensita. A martensita tem que tomar muito cuidado, turma. Ela, na hora que você obtém essa fase, ela dá uma expandida no material,
tá? Então, dependendo do choque térmico que você dá no material, na hora que ele forma a martensita, o material dá uma aumentada em volume e ele pode trincar, né? Então, por isso que alguns materiais, né, quando não tem jeito, ele vai lá, vamos supor, resfria na água, super rápido, né? Mas o risco é grande, principalmente se a peça for grande, dessa peça quebrar no meio, tá bom? Então, ela fica extremamente frágil. Então, tem materiais com elementos de liga que, ao invés de você resfriar na água, você resfria no óleo. Tá? E aí, né, você dá um resfriamento rápido, mas é mais lento que a água, diminui a chance desse trincamento num choque térmico, tá bom? Então, esses são os objetivos do elemento de liga. Joga para a direita e você tem mais tempo para resfriar o material, né? Então você sempre tenta dar, né, o mais brando possível, né, o mais tranquilo possível, né, o tratamento térmico, né, resfriando o mais lento possível, né? Claro, formando martensita, tá? O que eu vou ressaltar também? Ele faz uma observação e comenta: aço comum ao carbono não dá para temperar. Pessoal, dá sim, tá? Por exemplo, esse é um aço ABNT 1076, né? Um aço de composição eutetoide aqui, tá? Então, esse aço, se você pegar e resfriar rápido, né? E não cruzar nenhuma curva de transformação de fase, você consegue obter a martensita igual esse aqui, tá? Claro, né? Duas coisas, né, turma? É o TTT, tá? O comportamento desse gráfico a gente usa resfriando e dá um tempo para transformar, tá? Então, não tenham, né, não tirem isso da cabeça, né? Senão, pô, o Maurício está doido usando um TTT aqui, tá? Mas eu quero mostrar mais o conceito mesmo do resfriamento. Então, estou resfriando, obtenho martensita. Mas olha só, olha o tempo aqui, ó, pessoal, né? 1 segundo, menos que 10 segundos. Olha esse aqui, ó, né? Eu posso demorar mais que 10 segundos para formar a martensita, tá vendo? Então, eu tenho mais tempo nesse do que nesse, né? Então, dá para obter martensita no aço comum ao carbono? Dá, né? Mas eu tenho que resfriar ele mais rápido do que esse. Então vamos supor, esse eu posso resfriar no óleo e esse eu tenho que resfriar na água, tá bom? Turma, o 1020 que ele está falando, eu não tenho o gráfico aqui, mas eu fiz uma aproximação para vocês, tá? Eu peguei o cantinho desse gráfico aqui, ó, né? E trouxe para cá, só para fazer um paralelo, tá? É um comportamento aproximado, não é a curva TTT do 1020, tá bom? Mas é só para vocês entenderem como que ele fica. Então, o 1020, como ele tem baixo teor de carbono, né? Se comparado com esse, que é 1076, o 1076 joga um pouco para a direita. Um pouco para a direita, né? O carbono não é um elemento de liga, ele joga para a direita, tá? Ele te deu um tempinho para você resfriar rápido e formar uma martensita. Como esse tem baixo carbono, o que acontece? Essa curva é colada nesse eixo vertical, né? Na ordenada que ele falou, tá? Então, 1020, ele é colado na ordenada. E na hora que você tenta um resfriamento, o que acontece? Por mais rápido que seja o seu resfriamento, ele passa numa região aqui, né, de transformação de fase, né? Então, lembra lá, seria um TTT, né? Então, eu resfrio e deixo um tempo. O 1020 normalmente ele sai de um campo austenítico, tá? Na hora que você aquece e na hora que você resfria, ele vai formar ferrita, que é uma fase aí, né? Presente no 1020 e vai formar perlita, tá? Ferrita e perlita, que seria isso aqui, ó, ferrita e perlita, tá? Então, da austenita resfriou, você pode resfriar rápido, lento, não importa. Você não vai ter tempo de formar a martensita. Então, você não consegue temperar, tá? Não temperar isso, não obterá martensita, tá? Então, esse aço, como essa curva está colada no canto esquerdo, né? E ela está colada no canto esquerdo pela falta de elemento de liga, tá bom? Você não consegue temperar, tá bom? Depois de revisado isso, turma, volta para o enunciado, tá? Vamos lá no enunciado. Então, o que ele fala, né? Ó, em relação aí, os ácidos 1020 não são temperáveis, por quê? É baixo o teor de carbono desses ácidos, verdade. O cotovelo da curva TTT toca o eixo das ordenadas. É verdade, turma? É verdade, né? Eu mostrei aquele comportamento ali, né? Que a gente viu ele colado, né? Era um comportamento aproximado, mas é verdadeiro. Então, essa é a verdade. Eu já posso pôr a resposta final, tá? Quando você tiver certeza de qual é a sua resposta, você nem lê o resto, porque ele pode te confundir, tá? Mas como aqui o efeito é didático, né? O objetivo é didático, vamos ler os outros. Ele fala, ó, o 1020
né? Ele trinca quando submetido a um resfriamento rápido. Não trinca, turma. Por que não trinca? Porque ele não forma martensita. A martensita é essa transformação que acontece com um pequeno aumento de volume, tá? Para ter a trinca, tem que ter a martensita. Então não tem, tá? 1020 não forma martensita, então é falso. Ele fala, possui elementos de liga que deslocam o cotovelo da curva TTT para a esquerda, né? Olha só, turma, olha a pegadinha, né? Eu sei que o TTT está para a esquerda mesmo, né? Mas ele fala, ó, os elementos de liga do 1020 é que faz ele voltar para a esquerda. Não é, turma. O 1020 não tem elemento de liga, então isso é pegadinha, tá? Isso é falso, né? Aí ele fala ali, só possui austenita, né? Não, não só possui austenita. Na hora que eu resfrio, o 1020 é composto de ferrita e perlita, tá? Então é falso também. E aí a última afirmação dele, ele fala, somente os aços liga são possíveis de têmpera, pois os aços comum ao carbono não são. Isso é pegadinha também, né, turma? A gente pensa, ó, o aço é comum ao carbono, não dá para temperar. Dá, depende da quantidade de carbono. Você viu que o 1076 dá para temperar, né? Mas na hora que a gente lê, né, uma resposta dessa, a gente quer marcá-la como verdadeira, tá? Os aços ligas são mais fáceis de temperar, tá? Do que os aços comum ao carbono. O 1020 não dá para temperar, mas o 1076 dá, a gente viu, tá? Então, a dica é essa, se você tem certeza absoluta de um valor verdadeiro, já marca ele, esquece o resto, para não cair nenhuma pegadinha, tá? Então, resposta final, depois dessa falação toda aqui, né? É item A, tá? Questão 26, item A é a resposta desse exercício. Tudo bem, turma? Qualquer dúvida, só entrar em contato aí com a gente. Até mais.